Meu nome é Luiz José Medeiros. Servi na base aérea dos Afonso em 1966. A minha entrada na aeronáutica, eu tinha expectativa de seguir uma carreira militar. Como o senhor entrou? Como o senhor foi? O senhor foi por conta própria se alistar? Foi por conta própria de um anúncio no rádio informando que a base aérea estava recrutando pessoas para se apresentar para servir na aeronáutica e seguir a carreira. Sim, o senhor tinha quantos anos de vida? Eu tinha 18 anos na época. Bem já. E como foi o início? O início foi, nós fomos de cara, nós fomos capinar o quartel. Já começou com uma tortura tremenda que nós não tivemos chance nem de sequer saber qual setor que íamos trabalhar. Então, primeiramente o sargento e o cabo ordenou um cabo que nós capinássemos o quartel. Logo nos primeiros dias tivemos esse impacto que a aeronáutica fez, prejudicando a gente e botando a gente para humilhação. Foi uma humilhação isso. Certo, o senhor se lembra o nome do comandante? Lembro, o nome dele é Comandante Lima Teles e tinha o tenente do esquadrão do material, que justamente ele fazia essa parte de botar o pessoal para trabalhar, era o tenente Paulo e o sargento Ivan, que em seguida ele era o guarda, a guarda do quartel. Então ele tirava a guarda e nós, na época desses dias, eles faziam isso. Eles obrigavam a gente a passar por essa humilhação. Entendi. E por quanto tempo o senhor ficou nessa função de serviços gerais? Foi o Eu início? fiquei um bom tempo. Eu fiquei vamos dizer, que não tinha promoção na época para S1, para curso de S1. Aí na época eu fiz para cabo direto. Curso de cabo no Parque dos Afonso. Me inscrevi, esse próprio sargento me inscreveu lá no Parque dos Afonso como cabo. Participei desse curso, mas não tinha vaga. Fui desligado do curso. Sim. E fui. Por algum motivo? Algum motivo falaram que eu não tinha vaga. E aí, nessa época, foi um ano seguinte, me jogaram na rua. E antes disso, eu sofri constantemente torturas dentro do quartel. Como começaram as torturas? Como informa, essas torturas começaram. Desconfiaram que eu estava indo contra Leonel Brizola no centro da cidade. Essa conversa começou dentro do quartel, esse montinho. E o tenente queria saber comigo se era verdade isso. E me perseguia. Toda vez que ele me prendia à toa. Qual o nome do Tenente Paulo. Certo. Tenente Paulo. Eu entrava na fila no rancho, me prendia. Aí um dia ele falou, você vai ter que confessar. Aí me queimou com cigarro, mandou o sargento Ivan me queimar. Certo. Até eu confessar. Eu falei que não tinha nada, não tinha a ver nada com subversivo. Não tinha nada a ver com subversivo. E então, eu fiquei esse tempo todo indo na enfermaria, me tratando e não podia falar, fiquei incomunicável numa cela. Sobre as agressões, quais, além das queimaduras, o senhor sofria algum outro tipo de agressão? Física? A comida dentro do xadrez era jogada debaixo do xadrez igual cachorro. Você não comia comida estragada. Resto de comida que vinha do rancho. Certo. O senhor chegou a ficar preso? Fiquei preso. Quantos dias? Eu peguei 30 dias de cadeia em relação também a uma patrulha do Exército de Diodoro. Me prenderam e chegou a parte no quartel e essa parte se tornou 30 dias de cadeia, sem motivo nenhum. Eu estava dentro do ônibus, me tiraram de dentro do ônibus dizendo que não era a hora de eu estar naquele horário dentro do ônibus. Sim. Depois desses 30 dias que o senhor foi preso, o senhor foi preso também outras vezes dentro do quartel? Eu fui preso depois que essa cadeia dentro do próprio quartel foi 8 dias depois dessa tortura. Só isso também, sabe? E depois, em 1969, eu fui transferido para o Comando Tático da Aeronáutica, CATSTER. Aí lá era um quartel general. E lá eu só sofri uma punição, mas foi administrativa, não foi
não foi tortura. Certo. Essas agressões que o senhor sofreu, o senhor lembra o nome dos comandantes que ordenaram essa agressão, que cometeram essa agressão com o senhor? O comandante Lima Teles era o comandante da base aérea dos Afonso na época. E o tenente Paulo, que comandava o esquadrão do material. E o sargento Ivan, que era o comandante da guarda naquela oportunidade que aconteceu essas torturas. Entendo. E quando eu saí da aeronáutica, eu não tive nenhuma oportunidade, que meu certificado estava dizendo que era datilógrafo. E eu nunca assumi aqui na vida civil a função de datilógrafo, porque a aeronáutica não botou nada, nenhuma referência, e nem podia pegar nenhuma referência nas Forças Armadas. Eu fiquei 2 anos desempregado, passando necessidade. Se não fosse meus pais, eu teria morrido, porque não tinha emprego para mim. O senhor tinha deram para o senhor uma documentação? Não, só o certificado. Um certificado. Teve algum processo de expulsão? Não tive. Saí na primeira categoria. A única coisa foi essas perseguições e tortura dentro da Força Aérea, que eu achei um absurdo isso, porque eu não tinha nada a ver com subversivo. Subversivo, nós tomávamos conta numa caixa d'água, eles trabalhavam capinando. Nós tomamos conta deles, a gente não se falava com subversivo. Eu não tinha nada a ver com subversivo. Eles achavam que eu tinha a ver com a subversão dentro do quartel, que eu estava criando tumulto. E só porque eu fui num comício de Leonel Brizola na época, certo. Em 1968. Eu observo o senhor tem algumas marcas dessas agressões. O senhor pode mostrar pra gente? Eu vou tirar minha camisa para informar as marcas deixadas das torturas na época da ditadura. São marcas que nunca vão desaparecer, que já se transformou em câncer. Certo. Eu estou me tratando no SUS para ver se eu consigo, no INCAR, para ver se eu consigo me tratar, porque a aeronáutica está negando até meu tratamento. Sim. Aqui no pescoço, marcas... você pode ver, tem marcas no meu pescoço. Certo. Entendeu? São marcas que não desaparecem, são marcas constantes. São consequências das queimaduras. Isso, das queimaduras, que eram na época para me confessar que eu tinha a ver com torturador, com subversivo, aliás. Eu não tinha nada a ver com subversivo, eu apenas tomava conta de preso político. Entendo. Essas torturas me causaram essas marcas. Sim. Que nunca mais desaparecem. Agora virou um câncer. Eu tenho que fazer tratamento. A aeronáutica teria que me dar assistência médica, eu não consigo. Nem isso eu vou conseguir. Então eu fui muito prejudicado na Força Aérea. Espero que a ministra Damares Alva, dos Recursos Humanos, reconheça o meu direito e eu seja anistiado. Muito obrigado a todos e um bom dia.